Fala, cafezeiro! Tô eu aqui hoje para um vídeo tecnológico com o assunto torra envolvida e mais do que isso. Vamos falar sobre moagem também. Para isso vou contar com o auxílio de um método da D-Fluid, que é uma empresa parceira aqui do canal, que eu diria que esse método vai revolucionar a nossa visão em relação à torra e à moagem também. E mais do que isso, eu diria, ou melhor, eu afirmo que esse método vai ser o primeiro a ser explorado no Brasil. Então fica ligado e vamos para a vinheta. O D-Fluid Omni é um dispositivo avançado para análise de torra e partículas de café. Possui um dispositivo de vibração inteligente, imagem infravermelha 2D e fusão de dados multibanda para análise precisa e rápida. O aparelho tem uma tela sensível ao toque de quase 3 polegadas e armazena dados com um aplicativo. Com uma bateria de 2.500 mAh, o Omni é portátil e pesa somente 290 gramas. Então eu diria que é algo inovador no mercado de torrefação esse equipamento para que possa ajudar os mestres de torra a serem mais assertivos na hora de torrar o seu café. É um equipamento que eu diria que alia a tecnologia e o que a gente precisa saber que está acontecendo no torrador vai ser dito por ele. Mas além disso, eu diria que é um equipamento 2 em 1. Além dessa inteligência que o equipamento tem de fazer a leitura da coloração da torra, ele também tem um outro recurso que é uma leitura de granulometria que é gerada no atrito do moedor. Então ele consegue entender a performance do moedor. Para que isso aconteça, eu diria que a tecnologia vai para um lado de que aqui a gente tem uma câmera 2D infravermelho de alta capacidade que consegue fazer a leitura tanto do grão do café moído quanto do grão do café inteiro, para que possa detectar a cor e identificar então qual ponto de torra que foi feito aquele processo. Segundo testes que a própria D-Fluid fez em torras simultâneas usando um mestre de torra como cobaia, percebe-se que na aferição de um águitro mais comum, né, como a gente já mostrou aqui no canal, inclusive, para você que não sabe o que é águitron, vou deixar aqui no card um vídeo que explica o que é o águitron do café, como detectar a cor dele. E aí o estudo foi comprovado que o águitron comum, ele ainda tem uma margem de erro, principalmente aquele que é utilizado a paleta de cor, onde um ser humano, se assim eu posso dizer, tem que comprovar a cor que foi feita aquela torra. No funcionamento do Omni, que é o nome desse equipamento aqui da D-Fluid, percebeu-se uma certa consistência na aferição. Através da utilização desse equipamento, é comprovado tecnicamente que o mestre de torra não vai ter influência externa e assim vai detectar de fato qual é a cor da torra que ele fez naquele momento. E o equipamento ele tem vários processos de calibragem, e uma coisa que eu percebi aqui em testes é que ele é tão sensível que você consegue entender inclusive o filete que o café fez durante a torra. Ele tem um detector, pelo fato do infravermelho ter uma capacidade muito grande, que ele consegue detectar a cor do filete. Então é necessário, obviamente, aprender a calibrar ele aí, para que você possa então ter uma assertividade em relação à torra que está sendo feita. Mas é absurdo o nível de detalhamento que a gente conseguiu entender cada torra de café a partir do momento que a gente começou a utilizar o equipamento aqui para fazer a aferição. Lembrando que tem duas formas então de fazer a aferição, tanto no café moído quanto no café em grão. E cada um tem o seu propósito, né? De você entender como o café está indo para o seu cliente já em grão, ou entender o águitron de forma mais profunda, que é moer o café e fazer uma aferição. Normalmente quando fala assim em águitron, para a descrição e embalagem, é feita a aferição da torra no café já moído, porque assim fica mais homogênea a cor e a gente tem uma coloração mais padronizada. A aferição de torras a partir do grão, eu diria que é algo novo para o mercado e a gente começa a entender a reação de cada semente e o que está gerando ali durante o processo de torra. A gente tem alguns
defeitos que às vezes a gente identifica do café pós-torrado, como por exemplo um café muito claro, que pode ser algum índice de defeito, ou um café que queimou demais. Nessa aferição dos grãos, a gente consegue ter um outro tipo de leitura para entender, inclusive, o que pode ter ocorrido com esse café lá na origem, né, lá na fazenda. E com essas informações que vão vindo à tona, a gente vai fazendo um compilado técnico para levar a informação com mais clareza para a nossa xícara. Então, vamos fazer alguns testes aqui de aferição de torra, tanto no grão quanto no café moído, e depois eu vou levar vocês lá em casa, porque a ideia do Omni é direcionada à indústria, obviamente. Então ele tem esse detector da moagem, que é pensando na indústria de café moído para ver se o moedor está sendo consistente. Mas eu vou fazer alguns testes de agora em diante aqui no canal para a gente entender a performance dos moedores domésticos, porque ele também consegue fazer essa leitura de micropartículas. Então, nesse momento, na hora de falar sobre moagem, vou levar vocês lá em casa para que a gente possa, então, entender a moagem de um Time More, de um Bravito e ver qual é a variação entre elas. E além de todas essas características e benefícios do equipamento, ele ainda tem um suporte de aplicativo, onde você consegue registrar tudo aquilo que foi mapeado pelo equipamento. E outra coisa que a própria empresa fala é que ele é muito ágil e que ele é muito prático. Inclusive, você não precisa esperar o café esfriar assim tanto. Você já pode tirar uma amostra ali de certa forma morna e pôr no método que ele vai fazer a aferição da torra ali de forma muito rápida e instantânea. E com essa opção de salvar no aplicativo, você pode salvar e depois você volta preenchendo esses dados, né, do café que foi torrado ali, para que você possa ter essas informações da rastreabilidade desse lote. Então vamos ver como é que funciona o aplicativo. O aplicativo já é conhecido aqui do canal, apesar de ter passado por várias atualizações. Aqui é onde a gente prepara o café em si. Agora tem essa parte aí dos grãos, moedor, enfim. Em breve eu volto aqui e conto para vocês quais foram as atualizações. Mas o que interessa aqui é a integração com o Omni, que é o nosso equipamento de medição de torra. Aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o café que vai ser torrado. Então a gente vai criar a matéria-prima. Vamos pegar aqui e dar um nome, aqui um bourbon. Vou fazer bem rapidinho aqui para que vocês possam só entender a lógica do processo. O processo desse café pode ser natural. Seguimos. Quantos quilos desse café eu tenho em estoque? Isso aqui é o estoque de café cru. Então vamos imaginar aí que a gente tem 10 mil quilos, 1000 gramas, né? No caso, 10 mil quilos desse café em estoque. Que dia que a gente recebeu esse café? Então vamos imaginar que foi 8/5. Qual é a origem desse café? Aí abre várias outras informações, como por exemplo, de que país é o café. Vamos pôr aqui, Brasil. Qual é a região? Mantiqueira. Fazendo aqui de forma mais rápida e resumida para vocês entenderem. Qual é a altitude? 1.200 metros. A variedade? Bourbon. Amarelo. Qual é a data da colheita? Aqui também vou pôr uma data fictícia, só para que vocês possam entender aqui. Mas de qualquer forma vou pôr aqui no mês de julho, que é o pico da colheita aqui na região. Beleza, adicionamos esse café no estoque. Agora desse montante eu vou fazer uma torra. Aí eu clico aqui nessa parte branca do estoque, aparece aí embaixo qual vai ser o volume que eu vou torrar. Então desses 10 mil quilos eu vou torrar 1000 quilos. Só um exemplo. Damos o início então no processo de torra em si. Então a gente vai aqui, ó. Imagina que a gente torrou lá, estou conectando aqui o aparelho, fizemos a torra. Aqui é uma informação para a gente mapear o ambiente em si, né? Então, como está o ambiente dentro da torrefação naquele momento? Então, aqui é só um exemplo, né? Eu vou pôr aqui, sei lá, 19% de umidade relativa do ar.
30 graus de temperatura dentro da torrefação. Isso aqui são informações importantes porque isso pode impactar na hora que a gente for torrar o café. Então beleza, agora vamos então fazer a captação de cor. Primeiro em grão e depois a gente vai fazer a captação de cor no café moído. Então vamos lá. Beleza, temos a informação aí, ó. Então 58% desse café tá numa torra clara, né? E aí as outras demais ele tá enxergando uma diferencinha de cor, lembrando que o equipamento é muito sensível e principalmente no grão ainda há essa diferenciação muito grande, né? Agora, feito isso, a gente vai fazer a captação de cor no café, nesse mesmo café, só que porém agora moído, para que a gente possa ter algo mais homogêneo. Então é bom fazer uma torra bem fininha para a gente tentar chegar numa graduação aí visível que o equipamento entende como algo mais homogêneo, né? Então vamos lá. Fiz a minha base aqui, vamos medir agora moído. Fizemos a medição do moído. Então a gente tem agora o gráfico do moído e o gráfico do grão. Vocês podem ver que existe uma certa sinergia em relação à cor que foi apresentada, né? Então tudo isso fica salvo em históricos aqui também. E aí vamos dar aqui, ó. Então a gente vai salvar essa torra. Então agora sim a gente tem tudo aqui, ó, mapeado. A torra que foi feita, né? Qual que foi a situação que ela passou aqui dentro do ambiente de torra. A gente tem aqui, ó, variedade do café, o quanto sobrou dele no estoque. Então a gente ainda tem desse café lá, ó, 9.000 quilos no estoque. E aqui a gente pode acrescentar detalhes, como por exemplo, pós-torrada a gente provou esse café e a gente sentiu as características dele. E a gente pode colocar aqui, ó, notas de caramelo, mel e por aí vai, né? Então aqui nesses detalhes, acredito eu que seja interessante a gente detalhar de fato o que foi percebido nessa torra, qual o sabor que ela apresentou, enfim, vamos salvar. Salvamos, tudo salvo, beleza? Então agora a gente tem esse café no histórico aqui na frente, ó, tá vendo? A gente pode vir aqui e também nomear essa torra. Quando a gente for lá no preparo, tá lá, vamos pôr aqui só para a gente registrar que foi a torra do Bourbon. Salva. E ficou salvo aqui no aplicativo. Então agora a gente tem esse estoque de café torrado. De agora em diante eu consigo usar esse café no preparo do próprio aplicativo. Então aqui na página do preparo, que é onde a gente está, se a gente vier aqui, ó, vamos utilizar 20 gramas desse café. Automaticamente o sistema vai imputar 20 gramas aqui no meu preparo e lá no final da minha receita já vai descontar do preparo aqui. Então ele tem essa opção de estoque e depois aqui já é produto acabado, ou seja, o café que foi torrado ele já é direcionado para essa página aqui do preparo. Aqui na página do preparo tem também a opção de você acrescentar um café que você já comprou aí torrado, né, para que você possa ter no seu estoque de café torrado dentro do aplicativo para preparo. Enfim, não é o foco aqui da nossa conversa, mas olha para vocês verem, além de controlar o estoque aí para o mestre de torra, ele ainda consegue fazer essa jogada lá de ir utilizando esse café no preparo dentro do próprio aplicativo. Então, algo muito bacana que eles desenvolveram aí para que os mestres de torra possam brincar. E aí eu tive uma outra visão em relação a isso, que é também, né, um movimento de torra doméstica. Acho que futuramente esse aplicativo vai ser muito bem-vindo, né? Fiz uma torrinha pequena aqui para consumo e vou utilizar aqui nos meus preparos. Então, olha só que legal, super bacana aí a ideia do pessoal do Adfood, tá de parabéns. Dá para usar assim o aplicativo? Dá, né? Você só não vai ter a chance de memorizar, né, aquilo que foi feito durante o processo de torra. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Bom, nós temos então essa peça com fundo branco, ela é para a aferição das moagens, não é ela que a gente vai usar agora.
Essa peça em metal é o que a gente usa para fazer a aferição das torras. É ela que a gente vai usar aqui para mostrar para vocês. Antes de mais nada, junto com o método vem essa plaquinha que ela faz a calibragem do equipamento. Como vocês podem ver aqui, ela tá no Agtron 43.5. Então, o que a gente faz? Liga o equipamento, pode já ligar. Ele tem um ímã também, ele é magnético. Então, a gente ligou o equipamento. Vou ligar também o aplicativo para que vocês possam acompanhar em tempo real como seria o funcionamento. E agora eu vou fazer o trabalho de entender o Agtron. Então, a gente vai ter aqui duas medições, dele moído e dele em grão. Vou dar o primeiro start aqui, ó, consigo dar o start pelo aplicativo e ele já me informou então o Agtron desse café e já salvou aqui nessa roda de colorações do café, se assim eu posso dizer. A gente tem a roda de sabores, agora a gente acabou de criar a roda de cores desse determinado grão de café. Lembrando que o meu Omni aqui, ele tá bem sensível, então ele tá pegando todo e qualquer detalhe dessa torra. Vamos então fazer agora um teste com ele moído. Descartar os grãos aqui. E vamos colocar o moído aqui, ó. Pede para encher bem o recipiente. É uma equivalência aí de 15 gramas, mais ou menos, que é dito lá no sistema. Encheu bastante. A gente vai vir com a espátula agora para ajustar e nivelar aqui a parte superior que vai ser captada a medição. Feito isso, vamos colocar ele aqui de novo. Podemos dar o start por aqui ou por aqui. Vamos no aplicativo. E agora ele faz um apanhado da maior parte da coloração em relação grão e moído e nos dá um relatório do que foi medido, né? Então aqui ele já fala mais ou menos a variação entre as torras e aqui a gente tem um percentual maior então da torra na tonalidade um pouco mais clara, é uma torra clara, né? Então deu ok aqui, ó. Vai salvar essas informações para que a gente possa juntar elas com o café que foi criado lá no início. Então você consegue ter esse controle e salvar esses detalhes para que você possa ter uma rastreabilidade mais fidedigna do lote de café que você industrializou aí na sua torrefação, né? Então, para nós aqui na Unic é uma ferramenta que com certeza vai ser Então, para nós aqui na Unic é uma ferramenta que com certeza vai ter muita utilidade. E aproveitando a deixa, eu não estou aguentando mais. Vamos lá em casa que eu quero já testar o meu Time More versus o Bravito que eu tenho lá para ver a diferença que vai dar. Cá estou em casa para fazer então o teste da moagem, né? Tentar utilizar um equipamento, vamos dizer assim, mais sofisticado, pensado para a indústria, mas numa pegada doméstica. O que eu imaginei? Como ele tem essa outra funcionalidade que é medir as partículas que o moedor gera, acredito eu que dá para a gente entender a performance de cada moedor. Obviamente que sempre quando a gente vai comparar um moedor com o outro, chegar numa equivalência de moagem é muito difícil, né? Você chegar ali nos dois na mesma moagem para que a gente possa ajustar então ali um teste mais fidedigno. Mas eu tentei fazer aqui só para a gente ter uma referência, principalmente olhando para o percentual de micropartícula, micropó, para ver se o moedor mais barato tem menos ou mais, enfim. Vamos ver aqui o que vai acontecer no nosso teste. Então, coloquei já um café aqui, moer um pouquinho aqui também e vamos testar. Fazer um teste rápido só para vocês entenderem a funcionalidade, mas eu acho que vai ser um equipamento muito útil aqui para o canal para que a gente possa comparar então
A performance de cada moedor, obviamente que a gente tem que tentar chegar numa equivalência de moagem aí. Então olha o que diz aqui, que a gente tem aí 23% desse resultado, uma moagem média, 24% o coarse, que seria o grosso, o médio, né, grosso, 25% do grosso, fine, 15% de fine, 13% de médio fino. Então aqui, ó, a gente mais uma vez tem o predominante e a gente consegue salvar isso aqui no histórico. Beleza, tá salvo no histórico. Vamos medir o time more agora. Então ele vem, olha como ele espalha aqui a partícula, né? A gente põe um montinho aqui para ser atestado, aí ele causa essa vibração e distribui aqui para fazer a leitura. Vou limpar e a gente já faz o outro. Importante limpar bem, porque se ficar resíduo aqui, ele vai passar pela leitura da outra amostra. Ó. Então pega um montinho aqui na colherzinha, joga no centro, coloca e vamos fazer a medição. Olha para vocês verem, ó, o moedor da Bravita estava bem distribuído as partículas, né? A gente viu que tinha uma certa coerência. Então nesse aqui a gente já tem 31% de médio fino, 19% de médio, 9% de médio grosso, 5% de grosso e olha a quantia de fine que gerou aqui, ó, 36% de fine. Então aqui a gente já começa a ver, obviamente que eu tentei fazer uma equivalência aqui, lembrando que é sempre difícil de ajustar por equivalência, mas a gente já começa a ver a diferença de uma lâmina para outra, enfim. Queria só mostrar para vocês essa funcionalidade, porque com certeza a gente vai usar mais vezes aqui no canal. Então tá aí, mais um equipamento que veio para auxiliar na ciência por trás do café, na investigação pelo fato, né, acontecido, seja na torra, seja na moagem, para que a gente possa juntar essas informações e cada dia mais buscar melhorias para as nossas xícaras. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida em relação ao equipamento, deixa nos comentários que a gente pode responder suas dúvidas fazendo pequenos vídeos nas nossas redes sociais. Não deixa de acompanhar lá também o Instagram aqui da Unic, o meu pessoal, e a gente volta semana que vem com mais um vídeo aqui no canal.